Fala aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo e agora é a hora de começar o desafio das 10 semanas. Finalmente chegou o dia! Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Hoje é dia 4 de fevereiro, segunda-feira, e o desafio começa exatamente amanhã, dia 5 de fevereiro, na terça, que eu desenvolvi juntamente com o Lucas Biguetti, meu grande amigo, poliglota também, fala 13, 14 idiomas, nem sei na verdade. Fala aí galera, saudações aqui da Tailândia. Aqui já é quase meia-noite, faltam alguns minutinhos para meia-noite. O que significa que daqui a alguns minutos eu vou começar oficialmente o desafio das 10 semanas. E a gente vai começar agora a estudar turco, porque eu vou para a Turquia e ele também vai logo depois para a Turquia. A gente infelizmente não vai estar ao mesmo tempo lá, mas é o que a gente vai começar a estudar juntos nesse desafio das 10 semanas. Turco que na verdade é uma língua completamente diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha estudado no passado. Apesar da Turquia ficar, um pedaço pelo menos da Turquia ficar na Europa e a Turquia ficar perto de países como, por exemplo, a Bulgária. Aí do outro lado você tem a Grécia, do lado leste você tem o Irã, onde é falado o persa, que também é uma língua indo-europeia, assim como o grego e o búlgaro. O turco não, o turco é uma língua, na verdade, de um outro grupo linguístico, chamado Grupo das Línguas Túrquicas. Nesse grupo você tem línguas como, por exemplo, o azeri, que é falado no Azerbaijão, aí você tem o tártaro, que é falado na Rússia, kirguiz, cazaque, turcomeno. Do outro lado você tem o uigur, que é uma língua falada no oeste da China, numa região autônoma. E eu sinceramente posso falar que eu tô animadaço, não vejo a hora de começar, de chegar amanhã, dia 5, para poder começar. E eu vou passar aqui para vocês um pouco do meu passo a passo, de como eu vou fazer pelo menos para essa primeira semana para estudar o turco. E o Lucas também vai estudar turco, como eu falei, e vocês vão poder ver aqui a diferença de como eu estudo, de como ele estuda, e no final das 10 semanas, como que a gente evoluiu nisso daí, de quem tá falando turco. A gente vai ter uma conversação em turco no final para ver como que cada um evoluiu. E para quem quis participar do desafio junto com a gente, já tá inscrito lá no grupo secreto do Facebook, é só você olhar lá, já tá com as novidades, com as atualizações. E a gente, como a gente anunciou lá, vai ter lives, eu e o Lucas, uma vez por semana. E nessas lives a gente vai poder responder as suas perguntas, vai poder organizar um plano de estudos, ver como você estudou até agora, se você tiver alguma dúvida, pode ser de gramática, de algum idioma que a gente já fala, a gente pode te explicar sobre isso, mas também um serviço mais assim como um coach, para a gente organizar a sua rotina de estudos, ver por que não deu certo até agora e fazer dar certo daqui em diante, para você daqui 10 semanas estar falando num nível bom na língua que você decidiu estudar, você que está participando junto com a gente. Se você não se inscreveu a tempo, você vai seguir aqui só os vídeos, não vai poder participar dos hangouts, das lives junto comigo e com o Lucas, mas você vai poder assistir os vídeos aqui uma vez por semana, a gente mostrando a nossa evolução e o que a gente vai fazer na semana seguinte. E bom, vai ser, com certeza será uma grande aventura aprender turco. Tenho certeza que vai ser uma aventura muito interessante. E para começar, eu preciso de 3 coisas que são essenciais antes de começar a aprender qualquer língua. Se eu pudesse voltar ao tempo e dizer essas coisas ao Lucas de 10 anos atrás, eu com certeza diria para ele: Lucas, é importantíssimo ter uma meta de curto prazo, muito bem definida, muito bem traçada antes de começar. É óbvio que metas de longo prazo, como por exemplo, eu adoraria falar turco fluentemente algum dia, quem sabe, mas isso na verdade não é uma meta, é simplesmente um desejo. Então é por isso que é realmente muito importante ter uma meta de curto prazo, como por exemplo, daqui a 10 semanas eu gostaria de saber usar, não só simplesmente memorizar as palavras, mas poder usar 500 palavras ativamente em turco. Essa na verdade vai ser a minha meta. Então a minha meta agora de curto prazo para o turco será aprender 500 palavras e conseguir usá-las em conversação. Para isso eu preciso da segunda coisa, que é ter um método. Mas vamos começar a explicar como eu, Fabrício Carraro, vou estudar turco. Bom, eu não sei praticamente nada, eu fiz uma aula do livro da Simil antes de começar, antes de definir que ia ter um desafio até, na verdade, mas eu fiz uma aula, assim, eu sei, acho que 12, 15 palavras, algo assim em turco, que é praticamente zero. Então eu vou começar a aula 2 já amanhã, desse livro da Simil. E bom, eu já citei em outros vídeos aqui no meu canal que eu adoro os livros da Simil, eu já terminei o livro de francês, terminei o livro de holandês, terminei o livro de russo, terminei o livro de polonês, que são idiomas que eu aprendi basicamente com o estudo que eu tive aí no Assimil, né, da gramática, do vocabulário,
vocabulário, as frases. E os livros da Assimil, eles funcionam baseados em diálogo, que é uma coisa que eu adoro, porque você aprende coisas que a pessoa fala no dia a dia, você aprende frases. Você não aprende palavras soltas. Isso é uma coisa que as pessoas fazem, que é um erro que eles cometem, de aprender palavras soltas. Quando, na verdade, o melhor é você aprender dentro de um contexto, né, uma frase. E esse vocabulário que eu aprendo, o vocabulário novo, eu sempre tento adicionar aos meus flashcards. Eu uso o Anki. Então, o que eu faço? O livro da Assimil tem lá o diálogo, em turco, no meu caso, ou na língua que você está aprendendo. Do outro lado tem a tradução, e embaixo tem algumas coisas sobre gramática, explicações gramaticais e tudo mais. E no final dos exercícios, eu sigo o diálogo passo a passo, vou lendo, vendo com a tradução. Como o turco é uma língua que não tem nada a ver com a maioria das línguas que eu já aprendi, eu vou ter que aprender do zero praticamente. Então eu vou ter que ir linha a linha lá, de linha do diálogo em turco, linha da tradução e vendo palavra por palavra. Lógico que tem várias palavras que você não precisa agora no começo. Isso é uma coisa que também muitas pessoas fazem errado, de ver listas de palavra. Por exemplo, vou aprender as 10 cores, vou aprender 20 animais. Para quê? Você não precisa falar isso no começo, não precisa falar rinoceronte no começo. Você fala cachorro e gato, acabou. Então tem várias palavras que aparecem ali nas lições do Assimil mesmo, ou de alguns outros cursos, que não são importantes logo para o começo. Eu vou utilizar, nesse desafio, eu vou utilizar um método chamado Vocabooster, que é um método que eu, na verdade, ajudei a criar. Com esse método, você pode aprender as 500 palavras mais importantes do idioma que você está aprendendo. Cada palavra-chave vem com uma frase de exemplo. Assim você consegue ver como a palavra é usada em contexto. E já agora, nessa primeira semana, minha missão da primeira semana é aprender as primeiras 50 palavras do curso. Então, 500 palavras no curso. Eu tenho 10 semanas, então agora na primeira semana eu já gostaria de aprender pelo menos as primeiras 50 palavras. É claro que eu poderia também utilizar outros métodos adicionais, mas infelizmente agora eu vou ter só 30 minutos, porque, bom, eu estou agora na Tailândia e eu também estou aprendendo o tailandês. Recentemente eu comecei a aprender chinês, então eu sei que vai ficar uma agenda, na verdade, muito apertada, aprender tailandês, chinês e turco ao mesmo tempo. Bom, mas esse na verdade é o desafio. Então, o que eu faço? Eu faço as lições inteiras do Assimil, seguindo, vejo as explicações gramaticais. Eu escuto o áudio da aula também para treinar a escuta, porque é muito importante treinar a escuta. E ao final disso eu vou lá para o meu Anki, como eu falei, né, o que é o aplicativo de flashcards. Eu vou na aplicação desktop e coloco lá a palavra com a frase inteira. Então, se não tem uma frase muito boa na lição do Assimil, eu procuro online em sites como o Tatoeba, que é um site que tem várias frases. Tem outros sites por aí também. Eu tento achar lá frases úteis. Se não tiver já na lição, que aí eu simplesmente copio. Então é isso que eu vou fazer a princípio. Então eu olho lá, faço a aula, termino, faço a escuta, coloco essas palavras com as frases que eu achei no Tatoeba, em algum outro lugar da internet. Frase inteira, né? Uma frase que faça sentido, que seja importante no dia a dia. E aí com a tradução embaixo. E aí eu vou fazendo meus flashcards todo dia. Então esse é o meu plano para essa minha primeira semana agora. Fazer uma ou duas lições da Assimil por dia, pegar essas palavras novas, colocar com frases dentro de um contexto lá no Anki e ir seguindo isso no dia a dia para aprender pelo menos as primeiras palavras. Em uma aula nova, geralmente você vai pegar algo entre 5 a 15 novas palavras úteis, porque vai ter palavras ali no meio, no Assimil pelo menos, como rinoceronte, algum verbo que você não precisa logo agora, bem no começo, que você não sabe nada da língua, vamos lá, carregar, alguma coisa um pouco mais assim, que é uma coisa importante, mas não para agora, né? Não para os primeiros verbos. E aí, simultaneamente, eu vou ver frases que sejam importantes, frases muito úteis logo no começo. Porque o mais importante, quais são as coisas que você fala no começo, quando você conhece uma pessoa? Oi, tudo bem? Como vai? De onde você é? Eu sou de tal lugar? O que você faz? Eu trabalho como bababá? Coisas assim. Ou então, aonde você está? Então essas palavrinhas de pergunta, elas são muito, muito importantes. Então, onde, quando, o que, essas palavrinhas que são em inglês nas palavras com W, então where, when, what, who e assim por diante. Então ver frases com essas palavras, frases muito importantes de começo e que sejam com essa palavra. Se isso já não tiver no Assimil, no meu curso, que aí já eu não vou precisar fazer isso separadamente, mas se não tiver, eu vou ir lá ativamente e procurar essas frases um pouco mais importantes. Então, somando tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei no vídeo até agora, eu acredito que vai dar mais ou menos, eu vou aprender mais ou menos umas 15 a 20 palavras novas em turco por dia. E tentando lembrar elas no Anki com os meus flashcards. Então, ao final de uma semana, se você colocar, por exemplo, então 20 palavras por dia, eu vou ter aprendido 140 palavras em uma semana, em 7 dias.
Lógico que eu não vou lembrar todas de cor, de cabeça, então vamos cortar um pouco aí, vamos cortar de 140, vamos dizer que eu vou lembrar 100 palavras em uma semana. Isso quer dizer que em 3 semanas você já tem um vocabulário básico, que é o vocabulário de 300 palavras, que é como você começa para você viajar para um país, por exemplo, você tendo um vocabulário de 300 palavras já é o suficiente, é um nível mais ou menos um pouco A1. Então você já consegue ir lá perguntar o preço de alguma coisa, você consegue perguntar que horas fecha, ou qual é o ônibus que vai para tal lugar. Então essas coisas bem mais importantes, focadas no que eu preciso, que é no caso de uma viagem. Se você precisar para alguma outra coisa, você vai focar em algum outro conceito, em alguma outra especificidade. É uma mudança de mentalidade que eu acho muito importante. Em vez de você fazer igual esses cursos fazem, que você vai fazer, por exemplo, 1 hora e meia de aula na terça e 1 hora e meia de aula na quinta-feira. E aí os outros dias da semana você não faz nada. Eu acho muito melhor você fazer um pouquinho cada dia, então fazer 20 minutos cada dia, aprendendo palavras novas ali. Se você não quer aprender 20, aprende 10 palavras novas por dia. Mas você vai fazer um pouquinho cada dia, vai indo pouco a pouco, adicionando, fazendo seus flashcards para você treinar isso todo dia, né? Você não vai esquecer. E no começo do vídeo eu falei sobre ter uma meta muito bem traçada. Eu acredito que não é só importante ter essa meta, mas também ter uma rotina de estudos. Então, no meu caso agora para o turco, a rotina vai ser estudar todos os dias durante 30 minutos e daqui a 7 dias eu vou avaliar a evolução dessa primeira semana. Talvez eu ajuste alguma coisa ou outra para começar a segunda semana já com um método um pouco melhor, com otimizar a maneira como eu estou estudando o turco. Mas para a primeira semana é isso, algo na verdade muito simples. Vou utilizar o Vocabooster para aprender vocabulário. Vou utilizar o método das repetições passadas para não só aprender as palavras, mas também para revisá-las de uma maneira inteligente, usando um algoritmo especial para isso. Tentar praticar também. Então, por enquanto, eu não vou fazer aulas de conversação, mas eu já vou procurar amigos para conversar, seja em aplicativos de conversa, né, de Tandem, né, como o próprio Tandem, que é um aplicativo muito bom para você achar falantes nativos que querem aprender a sua língua e você está aprendendo a língua deles. Outro é o Hello Talk, que também funciona bastante para isso. Então, eu não vou tentar conversar ainda com voz, mas eu já vou tentar começar a escrever com pessoas em inglês, em turco, meio a meio ali. Então eu já vou tentar começar isso nessas primeiras 2 a 3 semanas. E a partir da 3ª ou da 4ª semana eu já vou começar a fazer aulas online com professores nativos para tentar já colocar essa coisa em prática. Então, algum momento desse primeiro mês de estudo do desafio, já vou começar a falar, já vou começar a ter professores online e trocando ideia. E bom, e a terceira coisa que eu preciso para aprender um idioma é, na verdade, ter uma conexão emocional com a língua. Então, agora assim que eu chegar em casa eu vou buscar no YouTube músicas turcas. Isso vai me ajudar não só a escutar o idioma e ver como o turco soa, mas também isso vai me ajudar a já criar uma conexão emocional com a língua para começar a estudá-la. Então galera, para quem está participando do desafio, a gente já vai conversando ali pelo grupo secreto. Eu coloquei lá uma enquete para quando vocês querem que seja a live semanal, então se é sábado, domingo ou algum outro dia, respondam lá. Para quem não é, até semana que vem que vai ter mais um vídeo meu e do Lucas explicando como que a gente vai fazer o nosso desafio e o que a gente aprendeu nessa última semana, na primeira semana, e o planejamento para a segunda semana. Bom, e por hoje é isso. Se você está participando também desse desafio das 10 semanas, eu gostaria de desejar muita boa sorte e te vejo em breve. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou!